Oi, eu sou Elisaete Arona, sou terapeuta de família e sou Master Coach. E nas duas áreas eu trabalho como Master Coach Integral Sistêmico e terapeuta sistêmica de família. Me perguntaram essa semana por que sistêmico? Qual é a diferença? O que significa essa palavra sistêmico? A nossa vida toda ela é envolvida em um sistema. E eu me lembro desde criança, ouvi algumas falas dos pais, dos amigos, das tias, né? Olha, não corte o cabelo em tal lua, porque cresce menos, fica cheio e vai minguar o seu cabelo. Então a gente já tinha aquela ideia de que nós temos interferências em nossas vidas, nós vemos isso na natureza de uma forma em geral, nas diferentes estações do ano, chuva, seca, frio, calor. Isso tudo demonstra que nós vivemos num mundo sistêmico, onde tudo é regido por um sistema maior, onde há um fluxo de influência. Sempre algo influencia outro algo. E quando a gente fala de sistema, em ambientes, em espaços, em estudos, em pensamento, em família, a nossa vida, eu, Elisaete, não existo sem uma história anterior. Quem eu sou hoje é consequência de todo um sistema que me formou. Então, dentro do coaching, estudamos coaching integral sistêmico, a minha formação foi nessa base, onde os conceitos, as técnicas, as ferramentas utilizadas, elas partem desse princípio, de que eu sou constituída como um ser humano, como uma pessoa que é formada dentro de um sistema e sofre influências e influencia outros. Então, dentro da minha vida, pensando num olhar de coach, eu tenho várias áreas da minha vida como pilares que regem a vida. Qualquer área da minha vida que não esteja funcionando de uma forma saudável, de uma forma onde eu esteja impulsionando, esta área, se ela desmorona, é como um pilar que sustenta uma casa. Hoje é frequente a gente colocar os celulares em cima de um tripé, uma câmera fotográfica. Se um desses pés cedem, tudo vai ao chão. Então a minha vida ela tem vários sistemas que funcionam e devem funcionar de uma forma integrada. Então nós temos os pilares que movimentam e que sustentam a minha vida, como por exemplo meu pilar espiritual. Se eu não tiver um vínculo com esse ser espiritual que rege a minha vida, eu não saberia como tomar decisões, principalmente em momentos de dificuldades. Quem aqui, naquele momento de desespero, por mais que fale, não ligo muito para essas coisas de religião, não gritou, Deus me ajuda, o que eu faço agora? Porque no nosso ser, no nosso íntimo, como dizia, Agostinho, Santo Agostinho, há uma necessidade, há um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. E eu não vivo sem essa presença de Deus na minha vida. A minha vida, eu, Elisaete Arona, tem uma referência, que é a pessoa de Cristo. Um outro pilar extremamente importante, que define quem eu sou, é o pilar familiar. A minha família de origem, de onde eu vim. Quem influencia quem eu sou. Quem veio antes de mim e que traz referências para quem eu sou hoje. Então eu tive bisavós, avós, pais, irmãos, tios, tenho sobrinhos e tenho filho. Tudo esse sistema familiar define quem eu sou. Se eu não procuro ter uma relação saudável com a minha família de origem, formada principalmente por meus pais e irmãos, eu acabo deixando um espaço, uma brecha, e se esse pilar rui, vai ruindo também outros pilares na minha vida. Vai influenciar nas escolhas que eu fiz de amigos, na escolha que eu fiz de cônjuge, na escolha que eu fiz de como eu sou mãe. É uma referência que eu trago das minhas origens. Eu sou mãe, a princípio, não porque eu estudei para ser uma boa mãe, mas porque eu tenho referências. Quantas vezes eu me pego falando, nossa, não acredito. Estou fazendo igual assim o meu pai fazia e eu não gostava que ele fizesse assim comigo. Muitas vezes a gente repete e aí você vê, poxa, ele acertou, porque olha como meu filho está. Olha como fez bem para ele eu fazer esse olhar, eu ter esse cuidado, eu ter essas cobranças, eu ter essa orientação. Então a família de origem precisa ser valorizada na nossa vida. E aí você pode dizer, meus pais já faleceram.
ainda assim a história faz parte da sua vida. E nós precisamos ser gratos a essa origem que nós trazemos na nossa vida. E outra pessoa pode me dizer, mas Elisaete, eu trago dores, eu trago mágoas, eu trago abandono, eu trago desprezo, desamor. E aí eu lhe digo, precisa trabalhar isto. Porque as suas dores de infância, que você traz da sua família de origem, podem interferir hoje e no seu futuro, em todas as escolhas que você faz, e inclusive em quem você é. Outro pilar que é extremamente importante na nossa vida é o pilar conjugal. E a minha escolha para o meu pilar conjugal, ele está diretamente ligado ao que eu trouxe da minha história. Então dá para vocês verem como os sistemas se unem, como um puxa o outro. Então quando eu escolho o meu marido, quando você escolhe sua esposa, você escolhe respondendo às suas necessidades que começaram lá na sua infância. Se você sofreu com desamor, com desamparo, com abandono, você muitas vezes vai procurar uma pessoa que te acolha para fazer o quê? Minimizar essa dor que vem de longe. Muitas vezes eu tenho o oposto, eu tenho um pai que eu idealizei e eu busco um cônjuge, uma mãe maravilhosa, que o rapaz busca o cônjuge pensando na referência que traz da história dele. Então eu quero igualzinho o meu pai. Então a gente tem a referência de buscar o igual ou, se doeu, buscar o oposto. Então na escolha do cônjuge você precisa entender a sua história, entender as suas raízes para você escolher alguém que responda quem você é. Alguém que construa junto com você os seus sonhos. Mas se os meus sonhos estão paralisados nas dores da família de origem, quando eu chego neste momento de escolher com quem eu vou dividir a vida, eu corro o risco de fazer uma escolha errada. Então esteja bem com você. Quer escolher bem com quem vai dividir a sua vida? Primeiro passo, esteja muito bem com você. Para você não jogar a expectativa no outro de que o outro é a solução da sua felicidade ou da sua infelicidade. Não dê ao outro o direito de te fazer feliz ou infeliz, porque a escolha é só sua. Outro pilar extremamente importante, quando a gente pensa nesse sistema de construção de vida, é o pilar filhos. E eu vejo muitos hoje casais abrindo mão ou não tendo mais o desejo de gerar filhos. E o que eu posso te dizer? A vida tem um fluxo. O que você vai deixar para o futuro? O que você vai plantar para o futuro? Você está construindo e a gente constrói e deixa a nossa presença neste mundo através da nossa descendência. Quem vai levar a sua história em frente? Quem vai levar os seus conceitos, os seus aprendizados? Quem vai levar a sua presença para as próximas gerações? Pense nisto. Ter filhos é ter uma continuidade. Será que não vale a pena você ter continuidade na sua vida? E se você tem os filhos, que bênção! A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor para as nossas vidas. E é uma herança que precisa ser bem cuidada, alimentada, não somente de alimento físico, mas o alimento espiritual, o alimento de conceitos e de conhecimento, de ética, de exemplos. Nós, pais, somos referências de exemplos para os nossos filhos, para chegar à juventude deles e podermos liberá-los para a vida com a consciência de que nós demos o nosso melhor e que eles farão as escolhas certas para o futuro deles. Outro pilar extremamente importante é o pilar da amizade. A amizade, ela nos acolhe nos momentos do dia. Nos momentos de angústia, você tem aquele que te escuta, aquele que não está pronto só a te criticar, mas que, se for necessário, é amigo o suficiente para indicar para você que você está pisando no lugar errado, fazendo escolhas que podem te levar a uma situação difícil. Este é um amigo, não é só aquele que elogia, mas também que está atento às suas necessidades. E é interessante observar. Hoje eu já passei dos 50 anos e eu percebo que a gente valoriza muito os amigos na infância. Criança, a maioria gosta de estar em grupo. A adolescência, nossa adolescência não anda sem o seu grupo de referência. E aí, de repente, chega na mocidade e isso vai diminuindo. Você já vai para um grupo menor, já chega a escolha do cônjuge, já se juntam em duplas e muitas vezes começam a se afastar dos amigos. E quando vêm os filhos, quantas vezes nos fechamos o nosso núcleo
Eu, marido e filhos, você, esposa e filhos. Quantas vezes, na medida em que você vai amadurecendo, sua idade vai aumentando e você vê que não tem mais tantos amigos? Você tem muitos amigos, às vezes pela rede social, mas qual é aquele que é capaz de você pegar o telefone e falar: amigo, eu estou precisando de alguém agora? E essa pessoa para tudo o que está fazendo e vai ao seu encontro, porque é seu amigo, é a sua amiga. Nós vamos ficando com mais idade e vamos perdendo de estimular esse pilar da nossa vida. Isso vale para mim também. Às vezes não temos tempo de parar para um café, um lanche, uma caminhada na praça, um telefonema que não seja somente um emotion que você coloca na rede social, um bom dia, boa tarde, boa noite, sem muito sentimento, sem realmente perguntar como você está hoje, precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Preste atenção. Como é que está a sua vida com seus amigos? O seu ciclo social? Que tempo você tem para você, que não seja só para os filhos e para o cônjuge? Isso é extremamente importante. Um outro pilar importante da nossa vida é o pilar saúde. Quantas vezes você realmente se cuida? Quantas vezes você foi ao médico este ano? Fazer um check-up, ver se está tudo bem. Aí você vem com a desculpa: mas é pandemia. Quantas vezes você olhou para você que não fosse somente com o medo de ter pego Covid, mas sim com a certeza de que você está se fazendo bem, se alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo uma boa leitura, assistindo um filme que te traz prazer à alma, ao seu espírito, para você ficar se sentindo melhor? O que você tem feito para a sua saúde? Cuide do seu físico, cuide do seu coração, da sua respiração, cuide da sua mente, cuide da sua parte motora, cuide-se. Um outro pilar que nós temos na vida é o servir. E a gente às vezes também deixa isso de lado. Mas olha, o que você quer dizer com servir? É quando eu ajudo o próximo sem aquela cobrança, sem aquela expectativa de que aquela pessoa vai me pagar de volta. De que aquela pessoa, em um momento, vai me trazer o que eu fiz para ela. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, até na juventude, o meu pai tinha uma frase que me irritava. Ele falava: olha, filha, faz isso para o amigo tal, eu devo favor para ele. E eu achava isso muito ruim. Ficar devendo favor? Então eu não faço, ficar devendo favor? Me irritava. Mas hoje eu entendo, nossa, como é bom eu fazer algo para as pessoas que fizeram sem saber que eu daria algo em troca. E lá na frente eu me sinto no dever de que eu preciso retribuir, mas não porque aquela pessoa me cobrou, mas porque eu sei que na hora que eu precisei, ela me estendeu a mão, mesmo sabendo que talvez eu nunca mais conseguisse devolver na mesma proporção. Então eu te pergunto hoje, o que você tem feito para o seu próximo? Estimule isso na sua vida. Dê um tempo para visitar alguém que precisa, que não tem quem o visite. Você já foi lá no São Francisco, no hospital? Você já foi na Santa Casa fazer uma visita? Você já foi no asilo? Você já foi lá no abrigo de crianças? O que você tem feito? Sem esperar que te tragam de volta, que te paguem de novo o que você doou. Sabe, tem outro pilar muito importante para a nossa vida. E é um dos pilares que eu preciso me vigiar, porque eu estimulo demais. E às vezes eu estimulo esse pilar mais que os outros. Pilar intelectual. É extremamente importante eu aprender algo novo todos os dias. Leio muito, estudo muito, faço muitos cursos, mas eu não posso abrir mão da minha vida como um todo. Eu não posso focar somente no meu aprendizado, nos meus estudos e esquecer que eu tenho uma vida com Deus, uma vida com a família, com o meu esposo, com o meu filho, com amigos, comigo mesma. Então, se eu abro mão de todos os outros pilares, eu acabo ficando disfuncional. É aquela pessoa que sabe demais, mas não se dá bem, sabe tudo sobre família, mas a família dela é um caos. Sabe
tudo sobre Bíblia, mas a sua vida religiosa é horrível, não respeita ninguém, não ama ninguém. Sabe tudo sobre casamento, mas o seu casamento é um fracasso. Sabe tudo sobre criança, sobre educação de filhos, mas não tem tempo de cuidar do próprio filho porque está estudando ou cuidando dos filhos de outros. Sabe tudo sobre alimentação, sobre saúde, mas não cuida de si mesmo. Então preste atenção, não pode ser mais importante que a sua vida como um todo. Existe um outro pilar também que é extremamente importante, que é o pilar profissional. Como que você está nesse pilar? E aí você vai perceber que para eu ter uma boa profissão, eu preciso me dedicar a ela. Mas eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter saúde para trabalhar bem nessa posição. Eu preciso ter um lugar que me acolhe quando eu saio do trabalho, no caso a minha casa, a minha família, de uma forma saudável. Eu preciso ter uma história que influenciou com certeza na escolha profissional que eu sou hoje. E aí, a profissional que eu vou ser, quando eu trago toda a minha história, quando eu estou cuidando dos outros pilares que sustentam a minha vida, eu serei um profissional de sucesso, porém feliz. Porque existem muitos profissionais que se dedicam excessivamente à sua vida profissional, mas são completamente infelizes como pessoa, como maridos, como esposas, como pais, como filhos. Que profissional você escolhe ser? Existe um outro pilar também muito, muito importante, que é o pilar financeiro. E aí você vai falar assim, mas a profissão tem tudo a ver com o dinheiro? O intelectual também? Na verdade, todos têm. Porque se eu volto lá no início, né? A gente tem algumas crenças de não merecimento. Olha, foi Deus que não quis que eu tivesse dinheiro, por isso que eu vou continuar a vida toda nessa situação. Que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é uma crença. Mas isso não significa que é o que Deus quer para você. Quantas pessoas com bens fazem trabalhos maravilhosos para Deus? Então isso é uma desculpa que você está usando. Porque você não sabe coordenar, organizar o uso do seu dinheiro da forma que você olha para Deus e Deus acredita que você deve usar. Alguns não têm uma vida financeira de sucesso porque tem uma crença familiar. Mas meus pais me ensinaram que é preciso ser honesto, não posso passar na frente de ninguém. Concordo plenamente com seus pais. Mas não significa que você, para ter sucesso financeiro, precise desrespeitar as pessoas. E aí, mais uma vez eu te digo, olhe para a sua história. E aí você pode dizer, Elisete, na minha história, ninguém teve sucesso financeiro. Então, olhando para a sua história, olha o que você aprendeu com ela e decida quem você quer ser hoje. Porque também nós aprendemos que hoje eu planto o que eu vou colher amanhã. Então, hoje pode ser que você não esteja bem financeiramente, mas o que você escolhe plantar hoje para você colher amanhã? Existem muitas histórias que trazem isso. Existe uma história que fala sobre uma vaquinha, onde a família vivia de tudo daquela vaquinha. Então, tinha uma família sentada lá na sua casinha, Dona Maria cuidando da casinha, seu esposo lá deitado embaixo da árvore descansando. E um dia ele estava lá descansando, sua esposa fazendo um queijinho, e passou um sábio com o seu discípulo. Ele chegou naquela casa e pediu um copo de água. E aquela senhora disse para ele, não aceita um copo de leite, um pedacinho de queijo. Eles aceitaram, estavam cansados de caminhar, sentaram-se à mesa, tomaram leite, comeram aquele pedacinho de queijo e de repente ele começou a elogiar, Dona Maria, que queijo maravilhoso, onde a senhora comprou? Ela, não, eu que fiz. Mas onde a senhora conseguiu o leite para fazer um queijo tão especial? Ela, o meu marido, aquele que está lá deitado, lá tirando uma cesta, descansando, todo dia de manhã ele vai lá e pega a mimosa, tira o leite da mimosa, traz para mim, eu faço queijo, e aí a gente vai e come o que a gente consegue comprar com o dinheirinho desse queijo, e a gente vai vivendo, porque a mimosa, sabe? A mimosa, ela nos sustenta, a mimosa é uma bênção.
E aquele sábio vai embora com o seu discípulo. Quando eles estão lá em cima, subindo a montanha, perto de um penhasco, ele avista a mimosa. Então ele fala para o seu discípulo, vai até aquela vaca e empurre a vaca do precipício. E o discípulo assustado fala, o senhor está ficando maluco? Eu vou jogar essa vaca lá embaixo. Ela sustenta a família. E o seu mestre falou, faça o que eu lhe digo. Ele foi, empurrou a vaquinha e ele pensou, o meu mestre é tão inteligente, com certeza ele vai trazer algo melhor. E eles continuaram caminhando e o discípulo perguntou, mestre, o senhor não vai fazer nada pela família? Eles vão morrer de fome. Ele, não, calma. Você empurrou a vaca, lembra? Calma, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aquele discípulo ficou incomodado e ficou tão chateado que ele achou que o mestre foi tão injusto que ele se separou do seu mestre e com a consciência pesada ele decidiu trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar outra vaca e devolver para aquela família. E os anos passaram, aquele jovem discípulo trabalhou muito. Quando ele juntou o dinheiro suficiente para comprar uma vaca, ele retornou àquele sítio, procurando a Dona Maria. Só que ele chegou ao sítio e estranhou, ele olhou assim de longe e viu uma porteira linda, escrita em cima, o nome de uma fazenda. Ele, ai, coitado da Dona Maria, da sua família. Ai, que culpa eu sinto de ter matado aquela vaquinha. Mas ele foi lá para saber o que tinha acontecido com a família. E veio um capataz, um funcionário da fazenda e o atendeu. E ele falou, eu queria falar com a Dona Maria. Ele, mas quem quer falar com a Dona Maria? Ah, eu sou conhecido dela de muito tempo atrás, quando ela morava numa cabana pequenininha. E eu tenho algo para devolver para ela. E ele falou, me acompanhe. E esse discípulo acompanhou esse funcionário da fazenda. Aí ele viu uma casinha simples. Ele falou, ai, coitado da Dona Maria, deve estar ali trabalhando para o dono dessa fazenda, naquela casinha. Mas de repente esse funcionário levou. Eles subiram a escadaria de uma grande varanda no alto. E aí ele falou, aguarde um minuto que eu vou chamar a Dona Maria. E ele olhava aquela fazenda linda, com plantações. E ele pensou, coitado, eu estraguei a vida da família. De repente ele ouviu um barulho. Aí ele olhou, veio uma mulher elegante, uma bota, um salto, toda elegante, com um cinto bonito na cintura, um chapéu grande. Ele olhou de novo, mas era a Dona Maria. E a Dona Maria veio andando. Ele, Dona Maria, é a senhora? Ela, sim, tudo bem? Aí Dona Maria olhou, ah, me lembrei, você é o discípulo que estava com aquele mestre? Ele, sim, eu vim aqui para ver como a senhora estava. Ele, ai, meu filho, eu preciso te contar. Vocês foram a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque vocês nos trouxeram sorte que mudou a nossa vida para sempre. Você lembra que nós tínhamos uma vaquinha chamada Mimosa? E aí aquele discípulo falou, lembro, todo sem graça. Pois é, o dia que vocês foram embora, coitada da Mimosa, ela caiu pelo precipício. E aí o meu marido foi lá, ele foi, retirou toda a carne da Mimosa, levou para a cidade, olha, a carne estava com preço muito alto, vendeu toda a carne, comprou sementes e voltou. Nós plantamos sementes no nosso sítio. Depois nós descobrimos que esse sítio tinha outras riquezas embaixo da terra e começamos a estimular, e aí fomos alugando outras terras. Nós descobrimos minério, descobrimos outras riquezas e olha, compramos todas as fazendas ao redor, tudo porque nós não tivemos mais a Mimosa e isso nos estimulou a recomeçar a vida. Então eu queria te dizer, qual é a Mimosa que está na sua vida te fazendo viver com tão pouco? Será que a sua vida financeira não está presa em algum lugar porque você tem medo de ousar um pouco mais? Comece a pensar o que você pode fazer além por você mesmo. Porque na medida em que você mudar a sua vida, você melhora a vida de toda a sua família, de todos aqueles que estão ao seu redor. Então você ter uma vida melhor financeiramente não é uma maldição. É algo que é uma bênção para você e para quem está perto de você. Acredite. E aí nós temos mais um pilar extremamente importante, que é o pilar emocional.
Muitas vezes, todos esses outros pilares não estão caminhando na nossa vida porque eu estou preso a dores que me magoaram. Eu estou preso a situações que me entristecem, que me trazem medo, que me trazem pânico, raiva, mágoa, de uma forma que eu não consigo olhar para frente. Então, trabalhe a sua vida emocional. Libere perdão para quem te machucou. Libere-se das dores que estão te prendendo. Faça uma faxina na gaveta de contas que você tem aí na sua vida. Abra essa gaveta. Leia essas contas. Tem muitas que já estão vencidas. Jogue fora. Queime. Perdoa. Porque quem sofre com a falta de perdão não é quem te magoou, é você mesmo. Então trabalhe o seu pilar emocional para que ele não te impeça de viver uma vida espiritual plena, uma vida familiar plena, uma vida conjugal plena, uma vida com filhos maravilhosa, uma vida alegre com amigos, uma vida saudável fisicamente, uma vida onde você ajuda quem chega perto de você precisando, uma vida onde você estuda e aprende, compartilha conhecimentos, uma vida onde você vive uma profissão de sucesso, reconhecido, uma vida onde você recebe financeiramente o que é justo para a sua vida e uma vida onde você se sente plena, porque afinal Cristo nos diz que Ele veio para nos trazer vida plena, vida abundante. Viva a sua vida abundantemente em todos os pilares, em todas as áreas da sua vida. Isto é viver uma vida integral e sistêmica.